Oi. Oi. Tudo certinho? Eu tô em pé agora, eu tô deitada ainda. A tecnologia e eu é um relacionamento que nunca deu certo, nunca funcionou. Ah, tá bom, olha só, você conseguiu entrar. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo legal? Boa Eu tô. noite. Então tá bom. Não tá baixo, Joia. não, né? Não, tá baixo. Não. Peraí, gente, que eu só vou colocar aqui, porque meu computador deu chute e saiu do lugar. Esperar um pouquinho para as pessoas irem entrando também, né? Com certeza. Sempre bom. A conexão de vocês também tá falhando? Não, a minha tá boa. Não, a minha também não. Eu caiu, foi tudo agora. Eu preciso de um fone igual o do Frank. Tá achando que é a internet? O meu Deixa eu dar uma só tá olhada. funcionando um lado. Prontinho. Agora tá tudo ok aqui. Podemos começar se vocês quiserem. Por mim também tá liberado. Vamos começar, Carol? Carol? Oi, Podemos começar? podemos? Então vamos lá, né? Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Numa nova live, agora com novos convidados, para a gente falar sobre um tema, assim, né? Bem atual e bem interessante, que é a saúde mental dos trabalhadores em tempos assim, de pandemia. E, na verdade, a saúde mental a gente deve sempre falar, mesmo fora da pandemia, né? Principalmente para o trabalhador, pelo estresse que passa e tudo mais. Mas esse é um momento mais crítico ainda e que a gente, às vezes, precisa conversar mais sobre esse assunto. Então, eu vou me apresentar, depois eu vou passar a bola para vocês se apresentem, tá bem? Tudo bem? Tá joia. Meu nome é Leliane, né? Como a maioria já sabe, eu sou psicóloga clínica e atuo também na área de gestão de pessoas, no RH. Sou pós-graduanda também em gestão de pessoas. Para me ajudar hoje, eu convidei a Carolina e o Franklin, que também são profissionais no que eu confio, que eu já trabalhei e que eu sei que também estão por dentro dessa área e que têm um pouco de experiência para passar para a gente. Então, vou passar para a Carol para ela poder se apresentar melhor. Bem, eu me chamo Carolina, tenho 30 anos, sou técnica de segurança do trabalho. Atuo na área de consultoria de segurança do trabalho, atendendo assim vários segmentos empresariais hoje em dia, mais focado no polo moveleiro, que é da nossa região, né? Que a gente mora em Ubá, então é o que mais temos assim o foco. E é isso. Só isso tudo. E aí, Franklin, pode falar de você agora. Então, primeiramente, boa noite para todo mundo. Meu nome é Franklin, eu tenho 25 anos, sou formado em psicologia, atuo como psicólogo clínico no Sim Saúde, consórcio intermunicipal de Ubá e região. Atuo também como psicólogo clínico na parceria Multipsi,
E no Sim Saúde também presto serviço de realização de exame de eletroencefalograma. Então, basicamente, é isso tudo e mais um pouco que a gente faz. Nossa, gente. Agora a gente faz live também. Pois é, agora somos blogueiros. Pois é, somos influenciadores digitais. Eu só queria saber por que todo mundo ficou falando a idade. Era pra falar? Eu não vou falar a minha, não. Vocês que fiquem aí como velhos. Bem, tudo bem que eu tenho uma cara de menininha, né? Mas eu já tô mais avançada. Tô chegando minha vacina. Eu com os meus 25 já tô parecendo que tenho 40. Porque a coluna já tá doendo, a cabeça já tá doendo, já não tá dando mais. É tipo isso. A pandemia acho que fez a gente envelhecer em uns 20 anos. Em 2. Com certeza. Gente, então, primeiramente, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, estar discutindo esse tema, como eu falei, com todo mundo que está nos assistindo também. E eu acho que é um momento, igual até a Carol falou, a gente aqui na nossa cidade, a gente tem o foco principalmente em empresas, né, no polo moveleiro e também no comércio. A gente é muito forte aqui no nosso comércio. Então, assim, nesses últimos períodos, assim, vamos dizer, esses últimos 2 anos, que foi atípicos, né, a gente teve momentos em que, assim, tudo fechou, ninguém sabia o que fazer, e momentos em que parece que nada está acontecendo. A gente já teve várias ondas, né, vermelha, roxa, amarela, mas que ao mesmo tempo parece que é tudo uma só. Ondas que foram criadas do além, de um dia para o outro. Exatamente, e que assim, muda muito, tipo assim, a onda sai num dia, mas no outro já tem mudança sobre ela, então acho que isso confunde nós, pessoas normais, que eu digo assim, pessoas que às vezes não trabalham também, ficam em casa, estudante, né? Assim como os trabalhadores também, porque um dia você vai trabalhar, no outro você não vai. Então, tudo isso gera uma certa inconstância, uma certa incerteza. Teve muitas demissões no início da pandemia também, né? A gente viu que teve muita demissão. Depois as coisas parece que foram melhorando, as ondas foram se modificando, com isso algumas admissões, mas assim, o que mudou foi muito grande a mudança que teve para os trabalhadores, não só de Ubá, lógico, mas como todo o país, mas assim, a gente teve uma mudança muito grande. Fora essa mudança que teve física e estrutural, teve a de legislação mesmo, né? Há um tempo a gente já vem sofrendo com mudanças causadas pelo E-Social, que quem é de RH, né, sabe, e vocês também, porque vocês também têm que acabar se atualizando sobre o assunto. Então, a gente já vinha sofrendo com essas mudanças do E-Social e agora a gente sofreu com várias MPs do governo para poder preservar o emprego, né, a medida de preservação do emprego, que também confundiu muita gente, principalmente na primeira vez que ela foi publicada, que agora ela, né, voltou. E, além disso, uma coisa que a Carol vai saber bem, é que agora a gente está com o E-Social aí na parte de segurança do trabalho que vai entrar para muitas empresas. Então, assim, tá todo mundo de cabelo em pé mesmo, porque não sabe o que fazer. Então, assim, eu como profissional, a minha experiência que eu tenho para passar para vocês, assim, é que em RH intensificou mais ainda. Tudo que a gente já tinha que fazer na pandemia foi maior, causado pelas mudanças, pelas MPs, que aí foram vários contratos que foram ter que ser feitos, termos aditivos, né? A redução da carga horária, isso gerou muito trabalho para o RH, para o jurídico também das empresas. E, além disso, como pessoa também, como colaboradora de uma empresa e da minha próprio consultório, a gente lida com aquela frustração mesmo do dia a dia. Tipo assim, você pegar um ônibus lotado, você vê que o transporte público não aderiu de forma correta às coisas que deveriam ser feitas para preservar as pessoas, para, né, preservar a saúde das pessoas, que não está sendo fiscalizado, talvez por falta de fiscal que seja, não estamos aqui para julgar o governo em si de nenhuma das partes, nem o governo federal, estadual, municipal, mas sim para falar da falta, às vezes, de fiscalização das condições de trabalho que essas pessoas estão indo. Nem todo mundo tem um transporte próprio para poder ir trabalhar. E, além disso, você tem que lidar com a irresponsabilidade de outras pessoas, porque a responsabilidade não é só dos governantes, mas também da gente, né? Então, tem muita gente que
não cumpriu a quarentena, não cumpre a quarentena, ou que não quer usar máscara dentro do transporte público ou dentro de um estabelecimento. Então, tudo isso causa na gente também uma espécie de estresse, uma coisa, uma raiva que vem da gente, que a gente acaba ficando mais ansioso, né? Tende a prejudicar mais a nossa saúde mental. E eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês, das perspectivas de vocês sobre isso. A língua enrolou, vocês viram, né? Foi a internet, não, foi a língua mesmo. Isso acontece. Então, a Carol quer começar falando. Você que sabe, vocês estão me ouvindo? Eu precisei tirar meu fone. Tá dando para me ouvir? Tô te ouvindo. Porque eu vou falar aqui, sinceramente. Não posso nem ficar famosa, porque não dá. Você que sabe, Franklin, você quer falar primeiro? Você quer que eu comece? Não, pode começar, que é até bom que você contextualiza, né, a área de recursos humanos aí e o que é de importante dentro da segurança, né? O que acontece? É muito complicado a gente pensar dentro da caixinha que seria o bar, né? Por quê? Porque o bar, a gente tem hoje cerca de 110 mil habitantes, é uma realidade totalmente diferente de grandes cidades. Então, assim, para nós, o transporte público é visto de uma forma. Para outras cidades, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, é visto de outra forma totalmente diferente. Então, as pessoas que vão trabalhar em meio a esse transporte, elas ficam totalmente inseguras, porque não tem como evitar, né? Tem que se locomover, tem que ir, e tem que chegar, e tem que alimentar a família. O grande foco do trabalhador é esse: como que eu vou alimentar a minha família se eu não trabalhar? Então, ele encara todos esses obstáculos para poder chegar onde ele tem que chegar. Uma coisa importante é que o trabalhador, em meio a essa situação que está vivendo hoje, muitas vezes ele busca o refúgio no trabalho. Ou seja, ele está vivendo alguma situação totalmente complicada em casa, mesmo devido à pandemia, seja de falta de dinheiro, seja de saúde, seja do que for, e ele busca na casa dele, ele busca no trabalho uma resposta, um auxílio que talvez ele não tenha em casa. Então, é muito complicado. Ele vai. Chega lá, a gente tem várias abordagens que a gente deveria ter dentro das empresas de um modo geral. Muitas delas impossíveis, não saem do papel porque não tem como sair do papel. Umas pessoas concordam e querem adotar, outras não concordam e não adotam, e outras querem, mas não conseguem, porque a realidade é diferente. Numa produção em série, por exemplo, uma pecinha que é cortada lá na serraria, ela passa na mão de todos os colaboradores até ela sair para a expedição. Então, é uma realidade, assim, muito conturbada. Você tem que conviver, e se tratando de UBA, não tem como. É um do ladinho do outro, é um pertinho do outro, é funcionário junto, é funcionário perto, é tudo assim, muito perto. O contato existe e não tem como evitar esse contato. É praticamente impossível. Então, assim, é a insegurança de ir, é a necessidade de ir, e muitas vezes, né, a gente vê muito o lado ruim, é o refúgio de ir. Eu vejo uma grande melhora nos RHs, por exemplo, de dentro das empresas, em relação a psicólogos, apoio emocional para esses colaboradores, tem sido um passo muito grande mediante essa pandemia, porque tem se visto a necessidade de cuidar daquela pessoa. Porque anteriormente sabia que tinha que ser feito, fazia, mas não tinha nada grandioso que estava afetando aquela cabeça daquela pessoa naquele local. Então, assim, hoje eu vejo melhor o trabalho do RH, melhor o trabalho dos psicólogos. Eles se esforçam muito, eles estão ali muito empenhados para poder estar ajudando psicologicamente todos esses trabalhadores.
Então, né? Gente, eu nem tô vendo vocês. Tem uma bolinha circulando aqui na frente do rosto de cada um. Então, assim, se teve feição, eu não sei. Se vocês entenderam, eu não sei. Eu não tô sabendo de nada. Entendeu? Não, eu te ouvi Não, eu perfeitamente. entendi, eu te ouvi perfeitamente também. Que bom. E aí, só para pontuar em cima, né? Eu concordo com a Carol e até acho isso um ponto assim de extrema importância é exatamente essa evolução, né, do RH, do setor de RH em si. Porque há uns 4, 5 anos atrás, o que a gente via aqui, vou falar da região, porque eu já fui peão de fábrica, meu pai hoje trabalha em fábrica de estofado, então, assim, a gente, aqui em casa eu sei muito bem como é que funciona dentro de uma indústria e como é estar lá dentro. E é exatamente isso, assim, é funcionário trabalhando, dois funcionários um do ladinho do outro, a menos de meio metro de distância. O polo de estofados excepcionalmente cresceu bastante, então a gente hoje tem muita fábrica de estofado em bar. E essas pessoas já chegam para trabalhar já pensando no caminhão que vai ter que carregar no final do dia para conseguir fechar carga, para conseguir ter dinheiro, para o patrão conseguir pagar no final do mês, né? E lá no início da pandemia, com essas MPs, mesmo com todo o trabalho de elaboração feito para proteger o trabalhador, né? Para garantir que ele tivesse um trabalho, ainda assim muitas pessoas foram demitidas, muitas pessoas perderam emprego, empresas que estavam em ascensão, assim, planejando produzir aí o dobro do que produziu no ano anterior, se viu tendo que demitir metade dos funcionários que contratou. Então, assim, foi um início muito conturbado e ainda está sendo conturbado. E a mente do trabalhador fica nisso, né? Fica pensando nessas coisas. Será que eu vou ter serviço amanhã? Será que tem carga para fazer? E aí chega lá, aquela ansiedade para receber o lerite de carregamento, para ver o que ele vai fazer, para ver a quantidade de peça que tem. E aí, se tem muita peça, ele pega e faz e agradece. Se tem pouca peça, ele já compara com o que era, e aí fica frustrado, e fica pensando que talvez o dinheiro não vai dar. E a gente tem muito isso. Eu estava lendo até uma reportagem, um artigo que saiu na Fiocruz, que disse que aumentou em 43% o número de pessoas diagnosticadas com ansiedade, com depressão, com algum tipo de transtorno mental. Isso dentro dos serviços essenciais. E aí a gente exime, né, tira e pensa fora da caixinha, pensando não só no polo moveleiro, mas dos trabalhadores de modo geral. Então você pensa no seguinte, 50% da população que trabalha nos serviços essenciais hoje pode estar diagnosticado com depressão e com ansiedade, que tem isso. Isso chega para a gente na clínica e é o que mais está chegando. Assim. As pessoas em época de pandemia descobriram o que é ansiedade. Assim. E aí agora se veem nesse mar de dúvidas e de perguntas e que muitas das vezes acaba não tendo suporte. Né? Porque é um serviço que não é barato, entre aspas, para o funcionário estar em época de pandemia custeando essa saúde mental, principalmente, e o patrão também não tem condição de dar muito apoio, porque se vê também entre dar apoio e, quem sabe, daqui 2 meses, se as coisas não melhorarem, fechar as portas. Uhum. Então, o funcionário se vê muito estressado, muito preocupado, muito ansioso com tudo isso. Né? E a gente também está ansioso com tudo isso para ver, como se diz, no que vai dar. A gente também já não está aguentando mais essa pandemia e ficar em casa, e máscara, e volta, e enfim, realmente
pra gente, se pra gente já é estressante, imagina para um trabalhador que fica num galpão fechado 8 horas por dia, com talvez aí 1 hora e meia de almoço só, 15 minutinhos para o café da tarde e toca direto aí no calor infernal de bar. Eu acho que a gente pode dizer até que a gente tem dois cenários, né, dos trabalhadores. E eu coloco a gente dentro do globo dos trabalhadores aí. Porque a gente tem o cenário das pessoas dessa parte que a gente falou, né, da parte do comércio, do polo moveleiro, que também, de certa forma, por um tempo parou, né? Teve um tempo que pararam as atividades, mas que agora já retornou, já faz bastante tempo também. E aqueles que não pararam hora nenhuma também, que são os que estão na linha de frente. Então, assim, esses profissionais também estão exaustos, porque eles não param, né? Não pararam, não tem nem previsão de quando vão parar. E assim, eles estão lidando diretamente com o vírus, né? E não só com o vírus, mas com tudo aquilo que implica você estar lidando na linha de frente. E nós, por exemplo, psicólogos, estamos nessa linha de frente também. A gente não parou em momento nenhum. Como o Franklin disse, a ansiedade parece que foi descoberta em 2020, 2021, vamos dizer assim, né? Porque até então todo mundo considerava frescura, vamos dizer assim, né? Coisa que você pode resolver comprando alguma coisa, comendo alguma coisa, e hoje você vê que não é nada disso, que você tem que procurar uma ajuda mesmo. Até porque você não tem nem condição para gastar nessa compulsão excessiva, né? Nesse desvio de comportamento que a gente fala. Eu trabalho com a TCC, a Liliane sabe, né? A Liliane é psicanalista, eu trabalho com uma linha diferente, e a gente analisa muito a questão do comportamento. Então, a pessoa ansiosa, às vezes, eu, por exemplo, desconto na comida, tem pessoas que descontam comprando no cartão de crédito, e aí agora com pandemia, com dinheiro limitado, né, você não sabendo se você vai trabalhar amanhã ou não, se você vai receber aquele dia ou não, como é que você gasta? Né? Então você não gasta. E aí aquela ansiedade vai acumulando, porque você não consegue transferir aquele sentimento para uma outra coisa e aquilo ali vai ficando ali. Só pontuar também, a Liliane falou aí do pessoal de linha de frente, né? Eu dei um dado agora há pouco de 43% dos serviços essenciais, e dentro desses tem uma pesquisa no Ministério da Saúde que dizem que 16% dessas pessoas de linha de frente, enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, 16% dessa população está sofrendo diagnosticadamente com algum tipo de transtorno mental e já tiveram Covid alguma vez. Então, você fica pensando também assim, né? Como é que é para esse profissional que está ali no hospital, convivendo entre e sai de pessoas com sintomas gripais o tempo inteiro, que talvez tenha uma mãe diabética em casa e mora com a mãe, e voltar. Então, assim, eu tenho uma amiga minha que ela trabalha no hospital e ela mesmo fala, ela mal chega em casa, ela vai direto pro chuveiro, tira sua roupinha lá, já coloca no saquinho para poder colocar na máquina de lavar depois, toma um banho para depois cumprimentar todo mundo, para depois se preocupar com casa, comida, marido. Então, assim, imagina o nível de ansiedade, de estresse que essa pessoa também não está sofrendo, né, nesse ambiente. Eu acho que um dos grandes problemas disso... Pode falar, cara. Eu acho que um dos grandes problemas disso tudo é o seguinte: aquela válvula de escape do trabalho exaustivo não existe. Ela acabou. Ela foi restringida totalmente. Então, seja ela por falta de locais para que você possa estar indo, ou seja ela por falta de dinheiro, de condição financeira. Então, você, além de passar toda a pressão psicológica do problema do vírus, da família, da falta de dinheiro, de não pode ir em tal lugar, você não pode ir, né? O fulano aqui que trabalha comigo estava gripado, perdeu a mãe, o ciclano perdeu a irmã, e por aí vai, aquele acúmulo de emoções e sensações, você não tem o que fazer mediante a situação. Ou seja, você é obrigado
a viver isso e continuar exatamente dentro disso, porque você não tem o que fazer para sair. Quem jogava futebol? Não vai jogar. Quem encontrava com os amigos no final de semana e fazia um churrasco? Acabou. Também não vai. Quem saía com as amigas para tomar uma cervejinha no café clube? Não vai acontecer. Então, assim, não tem. Porque mesmo que a prefeitura tenha liberado o funcionamento, que esteja aberto, que você possa ir, duas opções. Ou você tem medo e não vai, porque você se preocupa com a família que você tem, ou você não tem condição financeira para ir. Ou seja, você não tem válvula de escape, você está preso naquele loop ali todo dia. Levanta, trabalha, volta para casa. Levanta, trabalha, volta para casa. Sábado, domingo, feriado, todos os dias. Exatamente, que a gente passou pela transição da pandemia, né, que já dura essa eternidade. Parece que tem 20 anos que nós estamos nela. Assim, naquele primeiro momento que a gente não tinha, era nada, assim, que você só podia ficar em casa mesmo, quem pôde ficar, aquele período de quarentena mesmo todo mundo ficou. Hoje você tem essa questão que a Carol falou. Hoje você tem que trabalhar, dar conta do seu serviço, mas você não tem a válvula de escape. Naquele momento você ficou ocioso, né? Vamos dizer assim, você não tinha nada para fazer, nem trabalhar, nem sair, nem nada. Foi umas férias que te jogaram nela sem você querer, mas sem dinheiro e sem poder fazer nada. E aí, de repente, você tem que voltar a trabalhar, mas você não tem essa válvula de escape que a gente precisa ter para poder conciliar as coisas, porque ninguém é de ferro, né? E o que a gente mais está vendo hoje, né, é as pessoas utilizando do álcool como essa válvula de escape. Agora que, né, os barzinhos estão abertos, por mais que as pessoas não fiquem nos barzinhos, as pessoas estão comprando as suas bebidas e levando para casa e tomando em casa mesmo. Estão usando de um uso excessivo do álcool exatamente para poder aliviar, né, a tensão. Aquela famosa frase, vou beber uma hoje para relaxar. E aí esse hoje está sendo todos os dias e num consumo totalmente exagerado. O que se a gente for levar e linkar com a saúde mental, torna-se um problema. Né? Porque o álcool ele tende a ter esse rebaixamento de consciência, esse poder inibitório que a gente tem, tende a ficar mais rebaixado, e aí a gente tende a criar coragem para pensar e fazer coisas que a gente não gostaria. Né? Sem contar que vicia, né? Exato, e sem contar que é um comportamento ruim, né? Causa um certo mal. Então, se você assim, tomar todo dia e for trabalhar no outro dia... Como é que você vai trabalhar, né? Porque haja cabeça para aguentar a ressaca, né? Mas aí a gente, é algo que é muito preocupante. Problema. É algo, só para concluir, é algo muito preocupante, uma vez que a gente também observa o número de aumentos em casos de depressão. E aí, álcool com depressão é a pior mistura que a gente tem para a saúde mental. Né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer dessa mistura. E muitas vezes, infelizmente, acontece o pior. Você ia falar, Carol? E é porque, gente, eu não vejo vocês. Então, eu não sei se tá falando, se dá para me falar. Vocês não estão entendendo o que eu tô passando aqui nessa live. Meu Deus. O que acontece? Vamos fazer uma nova live para Carol aprender a mexer nas coisas. Eu sou a favor. Eu tô sabendo mexer, só que a internet não tá ajudando. Dessa vez eu tô livre. A gente vai fazer um tutorial. O que acontece? Essa questão que utiliza de álcool ou de drogas como meio dessa válvula de escape que ele encontrou, e ele faz isso no dia de semana, ele vai trabalhar, né, com o organismo ainda danificado disso tudo, ainda, talvez a pessoa bebe até 2, 3 horas da manhã, levanta 6 da manhã e vai para a empresa trabalhar, e essas coisas são coisas totalmente problemáticas. Por quê? Porque o funcionário alcoolizado, ele está propício a uma briga, uma discussão,
um acidente, e N coisas que podem acontecer dentro da empresa com ele dessa forma. E isso vai muito além, né, do polo moveleiro, do tipo de emprego. Qualquer emprego que a pessoa chega embriagada ou drogada é um problema muito sério. E que a gente lida, assim, sempre. Infelizmente, com uma decorrência muito maior agora. Porque a gente tem que ficar naquele meio do caminho, assim, de ter que falar com todo mundo todos os dias para ter certeza que todo mundo está em condições de trabalhar, que sejam físicas. Porque a gente se habitua com os colaboradores, quando a gente está dentro da empresa todos os dias, a gente sabe quais são os hábitos daquela pessoa, o costume daquela pessoa, a hora que ela chega, como que ela funciona, tudo certinho. Então, qualquer alteração é notória, todo mundo já sabe. Só que quando a empresa não tem alguém que consegue fazer essa percepção, começa a acontecer os problemas, porque a pessoa se sente livre para fazer mais vezes. E aí chega um momento que ela perde o domínio da situação. Uma vez perdida, já é, Elvis. Só para completar esse tópico, a gente até falou um pouco do próximo, mas eu vou só aproveitar que o Franklin trouxe alguns dados. É lógico que os estudos sobre o Covid, eles ainda são muito recentes, né? Nem todos a gente vai poder depois permanecer com eles e, né, dar continuidade. Mas eu li eu não me lembro a fonte agora, mas era segura, tá, gente? Mas eu não me lembro. Não sou boa de cabeça igual o Frank, que fica falando que leu no Ministério da Saúde, nem não sei aonde, que eu sou péssima de memória. Eu recebo e-mail de pesquisas do Ministério, não sei por que eu fui fazer cadastro no Ministério, então... Não, também recebo, mas eu não lembro deles, não. Eu só lembro das pesquisas. Da onde que as vêm, eu lembro que é seguro, mas não lembro do nome. Mas, enfim, eu vi uma falando sobre o Covid, é um estudo novo, falando que, né, uma certa porcentagem das pessoas estudadas, a grande maioria, mostrou que o Covid, além de todo o estrago que ele faz na vida da pessoa fisicamente, né, porque dizem que é muito ruim, eu não tive, mas dizem que é muito ruim, ele também, dependendo do grau de vírus, né, que a pessoa recebe, ele é prejudicial também à própria saúde mental. Inclusive, gerando transtornos que às vezes as pessoas não tinham, como ansiedade, depressão. E em quem já tinha, ele podendo intensificar esses problemas que a pessoa havia, podendo chegar até a questões de suicídio e algo do tipo. Então, assim, é muito importante a gente pensar que não só fatores externos como as drogas, o álcool, que está entrando na vida das pessoas através da pandemia aí, essas questões do próprio Covid, porque a pessoa não recupera nem a saúde física e nem a mental nos 14 dias ou 15 dias que seja, que elas, né, têm de atestado, pelo menos para aquelas que não ficam internadas e tudo mais, aquele Covid mais, vamos dizer, normal, né? Ela não está recuperada 100%. Então, assim, aquilo também, as consequências do Covid também geram estresse, porque na maioria das vezes você fica com sequelas que sejam pequenas, uma dor no corpo, uma dor na perna, um problema no fígado, né, que eu já vi de várias formas diferentes, sintomas diferentes, sequelas. Então, assim, com isso a pessoa acaba ficando mais estressada, porque ela nunca que ela se vê 100% de novo, ela fica ansiosa por aquele 100% e ela não tem. Então, isso também é muito ruim, né? Para a gente poder pensar que, além dos fatores externos à pandemia, também tem os fatores da pandemia que causam essa depressão e ansiedade. Com certeza. Sim, e eu acho assim, né, hoje o atestado de Covid ele é 14 dias. Né? 15 dias você já tem que dar a entrada no... Ai, gente, 16º dia você tem que dar a entrada no INSS. Isso. Então, no 16º você já tem que dar a entrada no INSS. E, assim, muitas das vezes, no 16º dia, a pessoa já está com dor no corpo, ou já tá com ainda uma dor de cabeça, um problema no fígado, e se vê naquela... E agora, o que eu faço? Eu dou entrada no INSS, eu vou trabalhar, se eu der entrada no INSS, o que meu patrão vai achar? E aí já desenvolve aquela ansiedade de também ter tido Covid e ter se preocupado consigo mesmo, porque
Eu não tive, mas ouvi relatos de pessoas que já tiveram também, de ficou no pensamento de tipo assim, de 5 em 5 minutos coloca o oxímetro no dedo e vê quanto está saturando e meu Deus, está saturando 92, eu tenho que internar, ou o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que tomar, e liga para o médico manda acalmar, e aí olha de novo, está 91, caiu mais um ponto, meu Deus, e agora e tal. Então, tipo assim, já tem essa ansiedade também, né, tendo Covid, e após Covid você ainda tem que se preocupar de como é que vai ser esse retorno, eu ainda estou com sequela, será que eu vou aguentar trabalhar o dia inteiro? Se eu der entrada, se eu pegar mais um atestado, eu vou ter que dar entrada no INSS, será que meu patrão vai achar ruim? A gente sabe que por lei, né, ninguém pode mandar embora, mas ainda fica o funcionário fica com aquela preocupação na cabeça. E essas preocupações ainda aumentam o nível de ansiedade. Aí, se o nível de ansiedade já estava alto com o Covid, as derivações pós-Covid, as preocupações pós-Covid, vai jogar essa ansiedade no espaço. Assim. E aí, se você tem depressão, você vai entrar em crise depressiva, porque você não vai conseguir controlar essa ansiedade, vai se ver naquele pensamento desesperador de tipo, estou perdendo o controle, e aí tudo vai para o espaço. Tudo vai para o espaço e você vai regredindo. Se você já estava num processo de terapia, você regride, e aí é um processo que a gente começa literalmente, muitas das vezes, do zero de novo. Constrói passo por passo, vai escalonando, até que a pessoa atinja de novo ali a estabilidade emocional, que é, querendo ou não, a palavra mais importante para essa era Covid. Estabilidade emocional, controlar as nossas emoções. Carol, você quer completar alguma coisa? Sim, é interessante isso que o Franklin falou, porque eu acompanhei um colaborador uns dias atrás ao hospital, porque ele não estava se sentindo bem, né? A gente aferiu a pressão dele, tudo não estava bom, saturação não estava boa, ele já tinha tido Covid, então o acompanhei. Chegando lá, ele foi atendido, né, pela médica e tudo, e aí a médica perguntou se ele já havia tido Covid, tudo certinho. Ela disse que sim, ele disse que sim e tal. E aí, o diagnóstico final. Sequela do Covid, você precisa aprender a conviver com o que o Covid deixou. Então, como fazer isso, né, mediante um cenário totalmente desfavorável, né, no momento que a terapia, né, o psicólogo, o terapeuta e tudo, a psicanálise, ela é totalmente necessária para todo mundo, porque ninguém está bem, está todo mundo surtando, está todo mundo pirando de alguma forma. Então, assim, e o interessante é que as pessoas surtam de diferentes formas, né? Mais cedo o Franklin falou que uns comem mais, outros, cada um procura uma forma de sair daquele mundo, daquele momento. E uma coisa muito legal é que tem pessoas que são completamente malucas e fazem coisas totalmente inusitadas. Por exemplo, há 2 meses atrás eu estava ruiva. Eu já tô morena de novo. Ou seja, eu preciso ganhar algumas sessões de terapia. Entenderam? E por aí vai. Quer dizer, a gente que passa o tempo cuidando das pessoas e tentando manter com que elas fiquem bem, em algum momento a gente vai desequilibrar também. Porque não dá. Segura tanto de um lado, cuida-se tanto do colaborador, né, de um modo geral, para quem presta serviço e tudo, e está numa empresa, cuida-se tanto para que aquilo ali continue equilibrado, que em algum momento desequilibra o cuidador, né? E é muito assim, você leva a pessoa no hospital, às vezes são problemas totalmente aleatórios para nós, mas aí o médico fala assim, não, isso aí é sequela do Covid, é assim que funciona. Como assim? Se vira, se lide. Não posso fazer nada.
Entendeu? Você Até desse porque, pulo aí. se você precisar de um psicólogo pelo SUS, você desiste porque também não é Esquece. prioridade. Esquece porque não tem, ou se tem, não marca, a prefeitura não marca, e assim vamos. Esse é o nosso Brasil. Então, Nosso vamos cenário aprender a viver, né? atual, né? Na verdade, essa questão com o descaso com a saúde mental, ele não é nem atual, né? Ele é constante. Não, ele já vem de Porque muito tempo. ele já vem de muito tempo e ele só piorou. Porque hoje está o pior do que já estava. Mas, assim, ele piorou muito agora, mas ele vem desde sempre, assim. Além do na preconceito verdade, que a ele gente não, sofre, né? eu acho assim, ele nem não piorou na realidade. Eu acho que agora, com tudo isso, as pessoas estão parando mais para observar a necessidade da saúde mental, do cuidado com a saúde mental. Exatamente porque as pessoas, e eu até gravei um vídeo recentemente sobre isso, das pessoas estarem em casa, né? Como eu já disse até aqui na live anteriormente, com esses pensamentos, com esses sentimentos, e não ter ciência do que fazer com eles, não ter esse controle emocional, não ter esse feed de tá, beleza, vou estruturar aqui agora o meu pensamento e tal, bonitinho, vou analisar, vou pensar racionalmente, até porque na hora que você está surtando, você não pensa racionalmente, desiste, você não consegue. Então, assim, eu não diria que piorou o descaso, até porque o descaso com a saúde nessa pandemia, eu acho que é em todos os sentidos, não só com a saúde mental, mas como a saúde primária, como a própria questão de estruturação das questões do Covid, mas se a gente percebe mais essa necessidade exatamente por esse aumento de demanda, né, digamos assim. E aí você percebe que, na verdade, o sistema nem tinha. Porque se antes você já não tinha, agora, com 15 na fila, se antes eram 2, hoje é 15 na fila. E aí você percebe que realmente, assim, é um descaso que já vinha de anos, né, que a gente tenta lutar ano a ano para melhorar, mas que a cada ano que passa a gente vai desanimando e como se diz, tentando ganhar forças aí aonde não tem para continuar. E não é só o SUS que está sobrecarregado, né? Como o SUS não tem praticamente essa parte, por exemplo, assim, ninguém que tem Covid, eles encaminham para o psicólogo, por exemplo, no hospital, né? Igual encaminharia para o médico. Vamos dizer assim, né? Você está com sintomas gripais, eles te encaminham para a área lá do Covid, mas lá nem sempre vai ter um psicólogo à sua disposição para te ouvir sobre a sua ansiedade com o que você está sentindo, se você tem ou não Covid, etc. Mas a própria clínica privada, igual o meu consultório, ou até a empresa que eu trabalho, você pode ver que o aumento na marcação mesmo, nesse aumento que o Franklin falou de pessoas que estão precisando e que estão notando que precisam cuidar da saúde mental, até às vezes por conta própria mesmo, sem o auxílio do trabalhador ou de outras pessoas, está lotado. Você não tem vaga nem no seu plano de saúde, você não tem vaga no SUS, você não tem vaga nem no particular, dependendo da semana que você está procurando. Então, assim, e psicólogo a gente sabe que é muito pontual, né? Você precisa hoje. Então, se você não consegue uma vaga hoje, você já surta mais do que você já estava surtado. Amanhã o seu surto pode não ser tão grande que você queira ir, que queira te dar coragem. Eu costumo comparar ao que eu sofro com o dentista. Porque com o dentista eu sou assim, tipo assim, meu dente tá doendo hoje. Aí eu preciso ir hoje. Se ele parar de doer amanhã, eu vou deixar pra quando ele doer de novo. Amanhã eu não vou no dentista, é mais ou menos isso. É a mesma coisa que o dentista que eu tenho. Tipo assim, tá doendo hoje já, eu precisava de um dentista hoje. Mas parou de doer, não, então deixa ano que vem a gente dói de novo e vai. E o psicólogo é mais ou menos isso, né? Você vai deixando até doer de novo. Aí, só que pode ser tarde, né? O dentista, o máximo que você vai fazer é perder um dente. Agora, o psicólogo, você pode perder uma vida, você pode perder momentos com a sua família, momentos que você podia ter mais feliz no decorrer da sua vida, e você não vai ter. Não que o dentista não seja necessário e a gente precisa ir quando sente a dor. Com certeza. Né? Mas, e até antes, né? Ou depois, mesmo assim, marque o dentista e vá no dentista.
Mas eu concordo com você com uma fala que eu acabei te cortando sem querer, e aí a gente retoma ela, assim. Que uma das questões também, né, do psicólogo hoje tá tão, assim, visível, e que as pessoas perceberam que o psicólogo não é só para doido, né? É exatamente essa questão da discriminação do serviço do psicólogo. Porque antigamente, é igual, você ouve ainda hoje, não, você vai no psicólogo? Não vou, por quê? Você é doido? Ou você faz acompanhamento com um psiquiatra porque você tem problema mental? Então a gente ainda tem muito esse preconceito enraizado na nossa população e que é muito difícil desconstruir isso. Assim, a pandemia, eu brinco que a pandemia é péssima, tá, gente? Mas um dos benefícios da pandemia foi exatamente as pessoas começarem a quebrar um pouquinho desse preconceito que elas têm com o serviço da psicologia e que elas percebam que é muito importante. É o que eu sempre falo com muita gente. Todo mundo vai precisar de um psicólogo pelo menos uma vez na vida. E aí tem uma pesquisa que mostra, se eu não me engano, está até na cartilha de depressão de adolescentes, que pelo menos uma vez na vida você vai pensar em cometer um ato contra a própria vida. Então você pensa assim, se em dias normais essa estatística já é favorável, imagina com a pandemia. Então, assim, é muito importante que as pessoas quebrem esse preconceito, né? E que procurem um psicólogo. E que se for um psicólogo e não gostou dele, procure outro. Porque psicólogo também não é igual médico. Se você vai e não gosta do sujeito, você vai procurar outro. Não é porque o serviço de psicologia é ruim ou porque você não gostou da psicologia. É porque às vezes aquele profissional não foi empático com você, você não teve aquele vínculo de tipo, vou contar minha vida aqui para você agora em 5 segundos. E isso é natural, isso é do processo terapêutico, né? Isso é da psicologia. Você precisa criar um vínculo empático com o seu terapeuta para que as coisas fluam. Eu vou aproveitar e estender esse preconceito que a gente vê também, hoje menos do que antes, mas ao próprio serviço que a Carol presta. Porque ainda, até bem pouco tempo, ainda existia, não sei, eu acho que ela pode até falar melhor do que eu, se ainda existe com tanta força, um preconceito, às vezes, não é um preconceito, mas um certo receio em ter um técnico de segurança. O técnico de segurança era mal visto, assim, vem o enjoado. Vem o enjoado que vai querer colocar meu EPI. Ela veio enjoar. Cadê minha máscara? Cadê minha máscara? Eu preciso colocar a máscara. Cadê o protetor auricular? Todo mundo esquece isso em fábrica. Desiste, ninguém usa esse negócio em fábrica. Né? E aí, o técnico de segurança vai vir aí hoje. Toma aqui seu protetor, usa, coloca esse trem aí, se vira. Exato, e até mesmo das próprias empresas em contratar o técnico, né? Em ter um técnico ali. Tem muita empresa ainda que não tem um técnico próprio, que eu acho que um técnico dentro da empresa, ele é muito importante. Junto com o que a Carol falou, que ela vai falar daqui a pouquinho quando nós deixar ela falar, coitada. Ela vai falar melhor, mas igual ela estava falando, teve uma hora que o psicólogo, o RH, tipo assim, para tudo isso funcionar bem, um técnico seria muito importante, principalmente com o que vai vir por aí, que é a questão da social. Mas eu acho que não só por isso, como por todas essas outras coisas que a gente falou, e também não só pela pandemia, por todas as outras situações que podem acontecer com um trabalhador dentro de uma empresa, um técnico e um psicólogo, eu acho que é fundamental em cada empresa. Porque conseguiria ter uma gestão muito melhor de todos esses fatores que a gente está falando. O que você acha, Carol? Existe ainda, a gente ainda tem uma cultura muito pobre em relação ao que a gente não tem obrigatoriedade de fazer. Então, as empresas elas lidam muito com isso. Você tem que trocar uma lâmpada. Eu sou obrigado a trocar essa lâmpada? Sim, vou trocar a lâmpada. Não, depois eu troco a lâmpada. Que é um grande problema. Por quê? O técnico de segurança, de acordo
acordo com a ANR, ela tem uma quantidade de funcionários X que a empresa tem que ter, de acordo com o seu KNAI, com o seu grau de risco, para que tenha um lá dentro. Ou seja, ele não é obrigado a ter, dependendo da quantidade de seus funcionários. O que prejudica muito a saúde do colaborador, tanto física quanto mental. Por quê? O trabalho, ele é um conjunto. Eu costumo falar que o RH, o DP, o Tec Segurança e a medicina, eles são, assim, um quadro de amor. Eles têm que funcionar juntos, alinhados e bem. Por quê? Um depende do outro para que todos funcionem bem. Para que o funcionamento seja perfeito, eu tenho que ter confiança que a hora que eu chegar para o meu RH para falar alguma coisa, ao invés dele pensar somente em demitir aquele funcionário, ele pense numa alternativa para a gente lidar com o problema. Por quê? As pessoas não são descartáveis. Então, não adianta, por qualquer problema, você demiti-las. Acontece muito, acontece. Mas não é a necessidade real. Acontece muita competitividade do RH com a medicina. Quem manda mais, quem manda menos, quem que é o fulano, quem que é o beltrano. Não precisa disso. Não tem essa necessidade. É cada um com a sua função, agregando a função do outro. Ou seja, se eu sou a Tec Segurança da empresa que a Leiliane trabalha e eu estou percebendo alguma situação na empresa, eu chego para o RH e comunico. O RH toma a providência que ele acha cabível. A gente chega num acordo e resolve. Infelizmente, igual o Franklin estava falando, o Tec Segurança ele é muito mal visto. As pessoas acham que a gente estuda só para entregar o protetor auricular. Gente, não precisa estudar para fazer isso. Qualquer um pode entregar esse trem para vocês. Não tem necessidade. Só que a gente tem que saber que o bendito do técnico avaliou aquele local, quantificou aquele ruído, viu qual que era melhor, qual que ia dar certo, qual que ia funcionar, qual que ia fazer N coisas antes da entrega, que ninguém sabe e também ninguém se importa. E muitas vezes também ninguém usa. Não, a e boa tirando o fato relação... que, assim, pode falar, Carol. Como eu disse, eu não vejo vocês. Então, vocês têm que me interromper para poder conseguir falar comigo. Então, o que acontece? E acontece muito, muito, muito mesmo. Da forma com que o técnico aborda todas as situações. Então, a forma com a qual você aborda um problema é a forma com a qual você vai conseguir resolver esse problema. Se você aborda o problema com ignorância, estupidez, você vai receber de volta a mesma coisa. Não adianta. Funciona assim. Então, se você chega para um colaborador, eu não tenho problema em lugar nenhum que eu atendo. Eu raramente preciso aplicar, por exemplo, uma advertência. Não preciso. Porque eu não quero que as pessoas façam porque eu estou pedindo ou mandando. Eu quero que elas façam porque elas precisam fazer para que daqui a um tempo aquilo não seja uma doença no corpo dela. Pronto. É o que eu sempre falo. Para mim, se você vai usar ou não, não vai fazer diferença. Eu utilizo. Eu tô de boa. Você já não vai estar daqui a um tempo. Então, quando você demonstra para esse pessoal que você, de fato, se preocupa com o que acontece com eles e que você está ali para ajudá-los, você consegue um resultado, assim, 100% diferente do que a grande maioria consegue. Por quê? A grande maioria lida com os problemas de uma forma como se fosse um cronograma. Eu vou lá, vou fazer, vou mandar, vou exigir, não fez, vou cobrar, pronto, acabou. Quando, na verdade, se você usar um pouquinho de calma, sabe? Se você tiver uma cautelazinha ao falar, ao tentar lidar com aquilo ali, você consegue. Eu gosto muito eu tenho uma empresa em particular que eu gosto muito, que eu não vou falar o nome, obviamente, né? Mas eu gosto bastante. Mas eu gosto muito pelo cuidado que eles têm com os funcionários. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, né? Obviamente, nas empresas. Então, assim, a gente aborda hoje situações de que
A pessoa perde um ente querido dentro de casa, ela tem 3 dias fora da empresa. Aonde que uma cabeça se reestrutura a perda de um irmão com 3 dias? Não reestrutura. Ou seja, aquela pessoa volta a trabalhar totalmente desestabilizada. Totalmente compensada. Sujeita a fazer várias coisas que podem prejudicar, tanto ela, quanto outros, quanto a própria empresa. Quando eu vou nessa empresa sempre com uma certa frequência, eu converso com todos os funcionários, todas as vezes que eu tô lá, eu dou uma passadinha. Bom dia, fulano. E aí, ciclano, como é que tá? Você viu o jogo ontem? E tal, beleza. Nesse mero contato, simples e rápido, você consegue observar alguma coisa. Você leva para o psicólogo e ele já consegue chamar aquela pessoa para conversar, perguntar se está acontecendo alguma coisa, se ela está com algum problema em casa, se é a família, o que está acontecendo, por quê? Porque aquilo ali vai interferir. Tem pessoas que não sabem diferenciar o ambiente que ela está com o problema que ela está. Ou seja, ela está com um problema, ela carrega aquele problema para onde quer que ela vá, aquele problema a acompanha e a atormenta. Ou seja, a cabeça não funciona bem. Então, é necessário que alguém pare aquela pessoa para que dê nela uma direção do que fazer naquele momento. Porque senão é um desastre, né? Eu já tive situações em obra, por exemplo, pessoas totalmente transtornadas falar que ia pular da obra. Como é que você vai impedir? Como é que você vai fazer? Meu filho, pelo amor de Deus, você tá ficando, eu vou pular junto com você, porque você não pode fazer isso aqui. Entende? É muito complicado. Então, precisa ter uma equipe funcional, precisa ter uma equipe qualificada. É muito importante. As pessoas têm o péssimo hábito de pegar, assim, um auxiliar de escritório, não desmerecendo de forma nenhuma a profissão. É ótimo, é maravilhoso. Mas o RH em si precisa de um profissional que seja um psicólogo, que entenda de recursos humanos, que entenda o que ele está fazendo ali, para que ele está ali, qual que é o conceito daquilo ali. Porque senão vira uma loucura. É a mesma coisa você pegar um técnico de enfermagem e colocar ele no consultório para atender. Não funciona assim. E é o que a gente vê muito. E aí, é um profissional desequilibrado atendendo outro profissional desequilibrado. Ou seja, é um desequilíbrio total. E esse recrutamento mal feito entre aspas, tá? Uhum. Para não dizer realmente que é mal feito, mas esse recrutamento mal elaborado, mal estruturado, infelizmente é o que a gente mais tem aqui na região principalmente. E a gente tentar implementar essa ideia de recursos humanos e de que é necessário ter um profissional habilitado, específico para isso, é muito difícil. Eu falo porque eu não falei na apresentação, porque eu esqueci, porque é muita coisa, mas eu dou aula para o jovem aprendiz e eu dou aula de departamento pessoal e recursos humanos. Então, assim, é o que eu sempre falo com os meus alunos. O recrutamento e seleção tem que ser feito com a máxima atenção possível, para que você tenha certeza de que você está colocando o profissional certo para o lugar certo. Porque não adianta eu contratar um profissional que é contador, formado em contábeis, para pregar papelão. Não vai adiantar. Primeiro, ele vai trabalhar desmotivado, não é a profissão dele. Segundo, não vai ganhar de acordo. Então, isso vai influenciar também na produção e vai causar um sofrimento mental, levando para o ambiente de saúde mental. Então, assim, é muito importante essa questão e legal da colocação quando você diz que o recursos humanos, o departamento pessoal, o técnico de segurança e a medicina do trabalho tem que funcionar junto, é um conjunto. Tudo numa organização é um conjunto. Não adianta eu ter 3 peças boas e uma peça ruim.
Porque se eu tiver uma peça ruim, as outras 3 peças boas não vão conseguir trabalhar adequadamente. Então, assim, se tiver algum empresário nos assistindo, né, que repense um pouquinho essa prática de RH, de recursos humanos, de departamentos pessoal. Entendam que o departamento pessoal vai cuidar das questões burocráticas, que o RH vai lidar mais com essa questão de relações com o seu funcionário. Entenda da importância de um técnico de segurança, e os funcionários também entendam que quando o técnico de segurança cobra o uso lá do negocinho do ouvido, ele está cobrando para o seu próprio bem. Ele não está sendo chato porque é obrigação dele. Não, é uma profissão que está cuidando da sua saúde. Querendo ou não, aquele negocinho chato no ouvido é para a sua saúde, é para que você não perca a audição futuramente. E se o técnico de segurança chegar para você e falar que você tem que usar, é porque ele sabe que aquele ambiente é inadequado e que vai te causar um prejuízo futuro. Então, assim, aproveitando o momento da live para fazer algumas reflexões, né? Sim. Porque isso tem que ser pensado. Assim. Nem tudo que nos é cobrado como obrigatoriedade, e sim prevendo a sua saúde, prevendo a sua condição no futuro. Né? E essa eu acho que é a maior função do técnico de segurança do trabalho, e hoje entendo totalmente e peço desculpa a todos os que eu já xinguei na minha vida por causa do raio protetor auricular. Aquilo, nossa. E aí, gente, uma coisa que eu acho muito carente... Pode falar. Uma coisa que eu acho muito carente de conhecimento é o quê? Um dia desses me mandaram uma mensagem pedindo assim: Carol, eu preciso urgentemente de, observe, um técnico de segurança muito bom em DP e muito bom em RH para fazer o serviço dos 3. Falei, pera. Falei, primeiro você sabe que DP é uma coisa, RH é outra e técnico de segurança é outra. Acontece muito em UBA, e eu digo em UBA porque eu vejo vagas de BH, né? A gente atende, eu entendo, empresas fora, e isso é uma coisa peculiar de UBA, que eu acho muito assim. Peculiar, vamos continuar no peculiar. O DP e o RH, a pessoa faz a mesma coisa, ela faz tudo junto sozinha, e aí, quando você lota a pessoa de função, você corre o risco dela fazer o quê? Uma das duas não vai ficar bem feita. Certo? Então, você vai ter uma falha ali em algum momento. Que seja, então, na hora de contratar a pessoa, porque qualquer um pode fazer aquilo ali. Ah, tá tudo certo. Não, você tá bom de cabeça? Tá bom? Tá bem de saúde? Não, pode ser você. Eu conheço uma empresa que, tipo assim, tem acidente de trabalho todos os dias. Graves. Com facas e facões. Então, quer dizer, o RH pega todo mundo. É complicado. Porque em algum momento vai gerar uma morte. Se já não gerou, porque eu tento nem acompanhar muito essas tragédias. Então, assim, são coisas diferentes. As pessoas não entendem que na hora que você vai contratar um profissional, é cada um para exercer a sua função. Para que ela exerça aquela função 100%, com eficácia, que seja bem feito. Porque senão você não consegue. Se você contrata um técnico de segurança para fazer RH e DP, coitado, ele não vai fazer nada. Nenhum nem outro. Ele vai ficar perdido no meio do caminho, parado, igual estátua, louco. Não vai funcionar. É difícil. Apesar das 3 funções andarem juntas, precisam de 3 pessoas diferentes, né? Com funções diferentes. Separadas. Elas andam juntas em conjunto, mas não juntas numa pessoa só, não dá. E uma coisa também que, igual assim, né, vocês estão falando, e eu também concordo com tudo isso aí, eu acho que isso também é muito, igual você falou, que é peculiar, é cultural, né? Nosso aqui, assim. É cultural. Aqui, psicólogo organizacional, empresário, né, de empresa, eu acho que eles nunca conheceram essas palavras na vida deles, os empresários aqui de Ubá. E olha que a gente tem empresas em Ubá grandes, empresas, né, que tem
outras que têm filiais, que estão reconhecidas, né, no estado, e assim, você vê que, apesar de tudo isso, elas ainda mantêm o conceito daqui da cidade, peculiar, como dissemos, de manter as pessoas, né? Assim, você contrata um auxiliar administrativo, ou você também tem uma outra situação que é não reconhecer o profissional que às vezes está lá e manter ele Que com é uma pior função ainda. que não é aquele exército de verdade. E uma pessoa só, ela não consegue fazer o DP e o recursos humanos. Não tem jeito, gente. Não tem como você fazer folha de Ela vai pagamento de acabar 500 fazendo. funcionários e fazer o RH de 500 funcionários. Não Ela tem. vai acabar fazendo IDP e vai esquecer o recurso humano. Porque Exatamente. entre fazer IDP e recursos humanos, você vai fazer DP, porque se E você a não fizer própria DP, a empresa vai empresa não exigir. anda. Não, e a própria empresa vai exigir. Você precisa pagar o colaborador. E você precisa pagar Então, o assim, imposto. Então, o DP vai vir em primeiro lugar. o recursos humanos, a contratação vai ser assim, ó, eu vou colocar um papel na rua e quer aparecer, apareceu. Vamos contratar ali, jogar ali, ver se ele vai funcionar bem um dia. Se funcionar, volta amanhã. Então, é mais ou menos assim que a gente vê. E aí, né, a gente entra em outro problema, que depois talvez a gente pode fazer uma próxima live, que é para as empresas dessa vez, não para o trabalhador, que é para mostrar para eles a importância desses profissionais e o que cada um realmente faz, né? Como que é o desenvolvimento de cada um desses trabalhos, porque às vezes eles não são explicados também, eles não têm essa noção, eles fizeram às vezes administração, mas não têm essa noção. Então, assim, a gente pode Uma coisa pensar nisso no legal que futuro. em relação ao E-Social, deu essa estreitada. Não de reconhecimento, mas sim de necessidade. Por quê? O E-Social não quer saber se você sabe o que você precisa. Ele quer que você alimente ele lá e coloca todo mundo o que você tem. Então, se você, né, não tem o funcionário, né, vamos pôr um CESNT, se você não tem e você precisa, se vira e põe. Não quero saber se você não tem ou ninguém te falou. Entendeu? Não mandou, não? Multa. E por aí vai. Então, assim, hoje eu recebo solicitações de orçamento de pessoas, de cursos, de coisas que as pessoas, eu já tinha oferecido milionésimas vezes, a pessoa não queria fazer. Simplesmente porque não era obrigado, porque tudo a gente vai bater nessa tecla. O bar é assim, sou obrigado, vou fazer. Não sou, não vou. Então... Deixa para depois. Depois eu mexo com isso aí. Ai, mas o fulano pode ser que morra. Não, mas se ele morrer, depois a gente resolve. Talvez ressuscite ele, depois a gente vê o que faz. Então, é uma coisa assim, que, né, eu particularmente, tento andar o mais certo possível. Se eu falar que eu ando 100%, mentira. Tem coisa que a gente dá um jeito aqui, dá outra ali, nas empresas, cai. Agora, sinceramente, deu essa estreitada, deu esse aperto de conhecimento. Olha, você precisa de fazer isso, isso e isso para o seu funcionário. Ele tem que ter isso, isso e isso. Você tem que alimentar o E-Social falando que ele tem. Você não tem opção. Então, o seu funcionário entrou de férias hoje, você tem que considerar. Ele não pode trabalhar de férias mais. E toda aquela coisa. Então, isso gera, bem ou mal, uma noção do que está acontecendo. Ele é obrigado a procurar. Mesmo que ele não queira fazer, ele tem que determinar que alguém procure e faça por ele. Mas tem que ser feito. E isso ajuda, de certa forma. Por quê? Você não consegue mais colocar lá que a Leiliane faz o RH e o DP. Não dá. Ele não concorda. Entendeu? Então, bem ou mal, você tem que tomar uma saída em relação a isso. Eu não consigo mais falar que a Leiliane fez um treinamento hoje e daqui a um ano ela tem que fazer de novo, sem daqui a um ano eu colocar que ela fez de novo. Eu não consigo empurrar aquilo com a barriga mais. Aquilo tem que ser feito, tem que ser alimentado. E isso deixaram nós da área loucos, porque quem alimenta essa coisa toda somos nós. Mas a gente é obrigado a fazer o quê? A levar isso até quem tem o poder de mandar fazer. E com isso ela faz o quê? Manda fazer. Por quê? Porque ela é obrigada agora. Então ela tem que fazer. Ela não tem como correr disso mais.
E graças a Deus, eu tenho visto algumas palestras, tenho participado de algumas coisas da empresa, né? Até que eu trabalho, e tem vindo coisas de BH, por exemplo, da federação, e que ela está trazendo isso, a importância de ter o SESC, por exemplo, dentro da empresa, de quem não tem, de ter, Uhum. de mostrar que é necessário, que o DP só não vai dar conta, que a medicina do trabalho, mesmo que seja terceirizada, que ela tem que estar em dia, que ela tem que ser eficiente, que ela tem que, né, bancar tudo Uhum. aquilo ali que prevê, né, no novo E-Social. Então, eu acho isso muito importante para a Sim. gente. Algumas das perguntas dos tópicos que a gente tinha, a gente já foi falando tudo, então eu vou Já pular para É o passou cronograma, batido e é isso que se aí. lasque. saiu Quem é totalmente, você, cronograma? né? Ele nem existe mais. Mas tem uma aqui que eu acho interessante que eu ia perguntar para o Franklin, que era a questão do que ele acha, assim, que ele vê que as empresas poderiam, além do que a gente já citou algumas coisas aqui, poderiam estar mudando para melhorar a saúde dos colaboradores, principalmente nessa parte nossa mesmo de saúde mental. Então, eu acho assim, né? Primeira coisa tem que ser uma boa estruturação administrativa. Que aí eu acho que começa exatamente nesse ponto de estruturação de departamento pessoal, de recursos humanos, ter este setor específico, um profissional adequado, porque esse setor, o RH, é o responsável por fazer essas mediações, por fazer essa identificação de demanda do seu funcionário, identificar se ele está bem, se ele não está bem, identificar se ele está com algum problema, identificar se os seus funcionários precisam de alguma ajuda, alguma cesta básica, enfim. Então, eu acho que a primeira questão é essa, estruturar esse setor. E aí a gente começar a pensar em práticas de uma atividade laboral uma vez por semana, uma reunião que seja, um encontro que seja de acolhimento, uma conversa mais liberal com o seu trabalhador, deixar o ambiente de trabalho menos estressante possível, deixar ser um ambiente mais agradável. Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem hoje é conseguir conciliar a demanda de mercado com um ambiente agradável de trabalho. Hoje em dia, o patrão só quer vender e quer que o funcionário produza. Se ele não produzir, é isso que acontece. Manda embora e contrata outro. Se esse outro que chegar não produzir, manda embora e contrata outro. Até achar aquela pessoa que vai, muitas das vezes, trabalhar sobre uma exaustão muito grande, que vai trabalhar sem os equipamentos de segurança. O que a gente mais vê hoje em indústria é serralheiro trabalhando sem equipamento de segurança em serra, é serralheiro trabalhando sem óculos de proteção, sem protetor auricular, dando manutenção com máquina ligada. Eu já presenciei um acidente de trabalho que o cara estava mexendo com o motor de avanço da serra com a serra ligada. E aí o motor de avanço voltou a funcionar e travou a blusa dele e simplesmente levou o dedinho dele até na serra. E aí ele cortou o dedo na serra, pontinha do dedo, mas cortou. A sorte que foi só a pontinha do dedo, porque senão tinha ido o dedo, a mão, e Deus lá sabe o quê. Então, assim, mas por que ele fez isso? Porque ele não tinha tempo de ir lá, desligar, que ele ia desligar a energia, que ele ia desmontar o negocinho lá. Não, o negócio é vapt-vupt, passa aqui, já pega do outro lado, já leva para o outro cara e vamos que vamos. Então, assim, pensar nessas questões, pensar em como proporcionar um ambiente de trabalho que seja agradável dentro dos limites do estresse mesmo, da cobrança. Ainda mais em época de pandemia, assim, a gente precisa de ter uma pessoa que faça esse acolhimento do seu funcionário, que identifique, que vá no chão lá e veja como é que está o seu funcionário, que faça igual a Carol falou aí, passe lá pelo menos uma vez por semana
e identifique se aquele funcionário não está bem, encaminha ele para um órgão que possa ajudá-lo. E muitas das vezes o que a gente vê é isso, assim, as pessoas fechando os olhos, preocupando com a produção no final do dia e, mano, seu funcionário, se não produzir, manda embora. Se cometer erro, manda embora. Pessoas estão sendo utilizadas como pessoas descartáveis. Não serve para mim, eu vou mandar embora até achar um outro que sirva. E muitas das vezes esquece que esse contrato e manda embora também gera um custo. Então, você consegue conciliar um bom ambiente e reduzir o seu custo com isso. Recursos humanos, investimento em recursos humanos, a própria palavra já diz, é um investimento. É capital humano. Capital humano se ganha de acordo com o tempo passa. Nunca perde. Você ganha sempre. É sempre um investimento que vai ter retorno. Então eu acho que assim, né, para resumir tudo que eu disse, tentar deixar o ambiente menos estressante, talvez aí pensar em atividades que possam distrair, não o ambiente de trabalho, mas distrair a cabeça do seu trabalhador pelo menos uma vez por semana, que seja uma atividade na parte laboral, que seja uma reunião, que seja um acolhimento grupal, mas que se faça esse trabalho para que faça com que o seu colaborador se sinta acolhido pela empresa. E aí, obviamente, ele vai produzir mais. Concordando com tudo isso aí que você falou, eu acho que realmente, se a gente tivesse empresas mais conscientes, nós também teríamos funcionários mais conscientes também. Porque também as empresas precisam mudar, mas os colaboradores também precisam mudar a sua postura, a sua cultura. Resumindo tudo que a gente falou até agora, igual a gente falou das questões das obrigações, igual agora a gente citou muito, né, o protetor de ouvido aí que vocês falaram e tal, mas a gente pode começar por coisas simples, igual que o brasileiro ele é acostumado o ser humano, né, de certa forma, ele é acostumado a regras. Tanto é que é para isso que a gente existe leis, é para isso que é proibido matar, é proibido roubar, na verdade, o brasileiro é desacostumado às regras, né? Não, mas eu falo assim, a gente no caso, o mundo, né? Todo sujeito, como um indivíduo, ele precisa de regras, porque senão a gente andaria igual nas cavernas ainda, fazendo o que fosse necessário para sobreviver, e nem sempre o necessário para sobreviver é o permitido, vamos dizer assim, né? Então, assim, a gente precisa de leis, a gente precisa, e principalmente aqui, a gente precisa de leis mais rígidas em algumas situações que a gente nem deveria. Por exemplo, o voto. O voto não precisaria ser obrigatório. E nós temos que ser obrigados a votar para ir. Senão a gente não vai. A máscara, ela precisa ser obrigada a ser usada, porque senão as pessoas não usam. E olha que, assim, né, não falo nem no local de trabalho, né? Porque a gente estava falando, por exemplo, do protetor no local de trabalho. Mas a gente está falando como cidadão, em qualquer lugar que você vai, você precisa usar máscara. E você não usa para um cuidado com você. Não vai ter um técnico de segurança atrás de você na rua e falar com você assim, usa máscara, fulano, porque o Covid, você pode pegar Covid. Entendeu? Então, assim, a gente vive de coisas, que, igual a Carol falou, que são obrigatórias. Se não for obrigatório, a gente descarta. A gente joga pra lá e pronto, acabou. Infelizmente, o brasileiro tem essa... E aí eu digo brasileiro, né? Porque a gente vê muitos relatos lá de fora de como as coisas funcionam lá, que a gente fica até admirado. Mas o brasileiro, ele tem essa cultura de vamos deixar para depois, vamos evitar a fadiga. Não tem o Jaiminho Carteiro do Chaves? O brasileiro, eu acho que se inspirou no Jaiminho Carteiro. Se dá para evitar a fadiga, vamos evitar. Sabe? Cansar para quê? Não vamos cansar com isso, não. Ah, não é obrigatório? Eu sou obrigado a fazer? Não, beleza. Então, tudo bem. Então, eu vou fazer. Agora, não é obrigado, eu vou fazer para quê? Sabe? E esquece de pensar que às vezes faz bem para a sua saúde, para a sua própria saúde.
que às vezes esquece que faz bem para o seu próprio país, né? Dando o exemplo aí do voto, as pessoas não param para pensar, parando para questionar sobre, do ponto de vista da psicologia, tem um livro que fala um pouquinho das relações líquidas do dia a dia, que é a vida líquida. Eu acho que a Liliane já leu ele. Jaqueline que o diga, né? Aquela benção de professora. Mas ele fala exatamente isso, sabe? De como as nossas relações são rápidas nos dias de hoje e como a gente tenta evitar ao máximo fazer aquilo que não é obrigatório e aquilo que vai desgastar a gente. Então, assim, é de extrema importância que nós brasileiros, repensemos um pouco mais sobre o nosso comportamento. Porque o que a gente vê, e aí eu cheguei até a questionar isso uma vez, o que a gente vê é brasileiro reclamando da corrupção de Brasília. Mas chega numa loteria, vê um amigo, pede um amigo para pagar a conta para ele. E acaba furando a fila, que muitas das vezes tem um cara que está lá, Deus do, sei lá, 2 horas já na fila esperando para poder pagar. Então, assim, é bom reclamar dos outros, mas quando a gente olha para a gente mesmo, a gente acaba percebendo que a gente, às vezes, comete os mesmos erros. Então, brasileiros que estão assistindo aí, repensem um pouquinho o seu comportamento. Questione-se um pouquinho para saber se aquilo é bom para você ou não. Quando a gente, o técnico de segurança vai lá, puxa o saco, a orelha por conta do protetor auricular, não é porque ele está sendo chato, mas é porque ele está preocupado com a sua saúde. Aquilo ali vai ser um prejuízo para você no futuro de audição, não é para ele. Para ele, tanto faz, tanto fez. Se ele estiver usando dele, problema dele. Entende? Então, basicamente é isso. Diga, Carol. A gente teve um comentário aqui do Jefferson, que também é técnico de segurança, que é muito interessante. Ele parte um pouquinho mais para a parte técnica, foi por isso que eu não mencionei exatamente, mas é uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo sabe que tem, a Leiliane sabe, detesta, e a gente parte para essa situação agora. Ele se referiu à CIPA dentro da empresa. O que é a CIPA? É uma comissão interna. A comissão interna de prevenção de acidentes. Dentro dessa comissão, a gente pode abordar todos os tipos de assuntos possíveis, né? Ela é constituída de funcionários da empresa e que cada um expõe o seu ponto de vista sobre alguma coisa e a sua opinião sobre como modificar aquela situação, como resolver, formas e etc. Então, assim, eu tenho observado, embora talvez não pareça, mas eu tenho observado um crescimento dentro dessas empresas diante dessas situações. O que eu quero dizer com isso? Eles estão conseguindo aceitar um pouco melhor as propostas que a gente leva em relação à saúde desse trabalhador. Antigamente, existia muito, vocês vão saber disso, o aso avulso, por exemplo, que a pessoa ia lá, passava no médico, qualquer médico, né, que não era o médico do trabalho, ele ia lá apto. Pode cair cimento na cabeça, não tem problema. Pode mexer com amianto, tá tudo certo. Pode cheirar thinner o dia inteiro, tomar banho se quiser, que tá joia, não tem problema nenhum. Então, era uma coisa que a gente tinha. Com o tempo, pequeno tempo, curto, talvez um pouco mais longo, melhorou. Hoje, é somente o médico do trabalho. Se você fizer o aso avulso, já é crime, e toda aquela coisa. Então, a gente está conseguindo, de alguma forma, colocar todas essas necessidades e o que a gente pode fazer dentro da empresa. Eu conheço empresas que estenderam um pouquinho mais o horário de café à tarde, por exemplo, na empresa. Conheço outras que, ao invés de ter um horário, fez 2. Para a pessoa ter 2 intervalos, mesmo que aquilo não seja tão bom para a produção, mas a pessoa sai do meio. O que é a intenção do horário de café? A pessoa sair dali e descansar. Então, ela sai do meio,
e vai para outro lugar, que seja fazer nada, mas ela fica o quê? Fora daquela situação. Então, ela relaxa em algum momento, que seja 5, 10 minutos. A ginástica laboral, né, as atividades, assim, são uma coisa que a gente ainda tenta e que ainda tem dificuldade. Por quê? Para o trabalho. E tudo que a gente fala que vai levar para a empresa e que vai parar o trabalho, gera uma dificuldade grande ainda. Mas existe. Eu tenho empresas de costura, por exemplo, que fazem ginástica laboral 3 vezes por semana. É bacana, é bom para as costureiras que ficam sentadas todo o tempo, né? Elas ficam 8 horas por dia sentadas. Então é uma coisa que é bom para elas. Mas isso a gente levou baseado em quê? Em obrigatoriedade, em medicina, em artigo, em que tem que ser assim, entendeu? E aí a gente vai aos poucos, né, comendo pelas beiradas, com muita cautela, a gente vai conseguindo explicar para aquele empregador qual a real necessidade de tudo que a gente precisa que ele faça pelos seus colaboradores. Então, é um meio ali, é um meio de campo que a gente vai fazendo, que a gente vai contornando, né? A gente faz igual a água com a pedra, a gente não quebra a pedra, a gente passa em volta dela, a gente vai fazendo isso a nossa vida o tempo todo. Para quê? Para evitar que alguma coisa fique fora do lugar. Porque quando o negócio desanda, quando dá ruim, quando acontece um suicídio, ou quando acontece um homicídio, ou quando acontece coisas desse tipo, a primeira coisa que eles falam é que não foram avisados. Ó, eu nem sabia que tinha que fazer isso. Ninguém me falou que tinha que fazer isso, não. A vontade é fazer o quê? Pegar uma madeira e dar-lhe uma madeirada. Porém, não pode. Então a gente não faz. Mas dá vontade. Então, assim, a gente vai levando, a gente vai tentando, a gente vai contornando de alguma forma. Esse caso que o Franklin falou do funcionário fazendo manutenção na máquina, com a máquina ligada, por esse motivo cortou um pedaço do dedo, eu tinha matado ele, gente, matado, não é só matado mesmo, eu tinha matado ele todo, não sobrava nada. Por quê? Porque a gente vive ali tentando remediar todas as situações. Acontece muito da pessoa não ter o conhecimento, e por isso ela erra. Tá? Existe. Acontece muito da empresa não fornecer o treinamento adequado para aquele funcionário saber que ele precisa fazer da forma X. Existe o funcionário insistente, eu já faço isso há 20 anos, ninguém vai mandar eu mudar, eu não vou, pronto e acabou. Porque existe. E a gente vai contornando todas essas questões por um bem maior. Eu já ouvi dezenas de vezes. Meu, inclusive, eu tenho 30 anos de profissão. Pois é, eu tenho 30 anos de profissão, vou ter que ver o que essa menina tá mandando eu fazer? Então, tipo assim, falo, primeiramente, obrigada pela menina. Repita para eu gravar que eu quero ver quando eu chegar em casa. Segundamente, vamos resolver esse problema. Então, é muito complicado. Se a gente leva tudo a ferro, fogo e paulada, não dá. Você não consegue que o empregador, se os empregadores estiverem vendo, ou se forem ver depois, lembrem-se disso, entendeu? A gente não consegue que eles façam o que a gente quer e precisa que eles façam se a gente agir com ignorância. A palavra-chave é cautela. Embasamento técnico, sempre, embasamento técnico e paciência. Porque na agressividade não dá, gente. Não consegue, infelizmente. Eu gostaria de conseguir na agressividade. Inclusive, estou apta para isso, mas não consegue. Não, vamos sem agressividade mesmo. Só para a gente finalizar, vamos utilizar gente, o reforço motivacional, gente. Só pra reforço gente... positivo sempre. Reforço positivo sempre. Isso. Para a gente finalizar, eu queria, igual assim, né? Todos nós, lógico, temos as nossas perspectivas para o futuro, se Deus quiser, de todo mundo vacinado, todo mundo bem, todo mundo com saúde, né? Algumas outras coisas politicamente que a gente quer também, mas que não vem ao caso. Mas
né? A gente quer mais saúde para o povo, saúde pública de qualidade que a gente precisa. E tudo que a gente falou aqui tem tudo a ver com a saúde mental, com a saúde do trabalhador, com a saúde física, como as empresas veem o trabalhador, como o trabalhador às vezes vê a empresa. E tudo isso é importante porque liga os pontos, né? A gente não a nossa live era sobre saúde mental do trabalhador, mas não era só para ensinar ele, coitado, a como ter uma saúde mental, porque ele não vai conseguir sozinho. Para ele ter uma saúde mental de qualidade, ele vai precisar da colaboração da onde ele trabalha, né? E também de tudo que pode ser oferecido a ele. Assim como o empregador também só vai ter um trabalhador inteiro, ou pelo menos nesse momento, com 80%, vamos pôr assim, porque hoje eu acho que não existe ninguém com 100%, se ele tá também todo mundo se quebrado. adaptar, né? E o colaborador não pode exigir isso das pessoas hoje, porque nem ele vai estar. O próprio empregador não vai estar 100%. Hoje ninguém está 100%. E ele precisa entender isso e precisa entender que cada indivíduo ali numa fábrica pode ter 400 pessoas. Mas aquelas 400 pessoas têm famílias diferentes, têm estruturas sociais diferentes, têm culturas diferentes, religiões diferentes, problemas diferentes de saúde, ou de financeiros, ou familiares, ou de relacionamentos, ou de qualquer outra coisa que eles possam ter, e que tudo isso interfere na produtividade dele. Né? Igual assim, graças a Deus, em alguns lugares a gente sabe que os empregadores eles têm uma noção melhor disso e eles procuram atender as necessidades do colaborador, porque eles sabem que um colaborador ele menos estressado, mais feliz, mais reconhecido. E quando eu digo reconhecido, tem algum empregador que pode achar que é só isso aqui. E não é. É também. Né? Vamos valorizar os profissionais que a gente tem. Mas não é só dinheiro, né? Muitas pessoas, muitos colaboradores, a primeira coisa, talvez, eles gostariam de ser apenas colaboradores e não empregados, né? Que é uma coisa que a gente ali, o Recursos Humanos, por exemplo, bate muito nessa tecla. Vamos ter colaboradores, não empregados, né? Então, assim, eles querem fazer parte de alguma coisa. Então, é esse reconhecimento também. É o reconhecimento financeiro, mas é o reconhecimento profissional. Porque por mais que você, às vezes, faça café, se você não fizer café, ninguém faz. Então você é importante para aquele conjunto todo que vai sair ali, igual a Carol falou. Porque na hora do café, se não tiver a pessoa que faz o café, não tem café, né? Então, assim, a moça do cafezinho, ela é tão importante quanto qualquer outra pessoa que trabalha ali dentro. E ela precisa ser reconhecida por isso. Então, às vezes, um reconhecimento que a pessoa dá, ou seja ele financeiro, ou seja ele em palavras, ou de outras formas que a empresa possa expressar isso dentro do quadro, dentro do conjunto, é importante. Então, assim, para mim, a minha perspectiva daqui para frente é que na questão da pandemia, que nós todos estejamos bem, com saúde, vacinados, trabalhando e mostrando para as empresas o que a gente acabou de falar aqui. E muito mais também, que a gente poderia ficar falando a noite inteira, mas a gente não vai fazer isso, né? Porque a gente tem outros compromissos. Inclusive, eu tô aqui na forca já para comer uma feijoada da minha sogra. Pois é, nossa, podia ser próximo que todo mundo ia comer a feijoada. Né? Ninguém ia reclamar. Bom, mas é exclusiva. Então, talvez eu ia ter que comer um feijãozinho. É mimo de nora que mora longe. Vocês têm que arrumar namorado longe. Que aí, quando você for visitar a sogra, ela faz tudo pra vocês. Não pode visitar a amiga, então... Aí a sogra faz. Estratégia de marketing. Vocês têm que aprender a usar o marketing agora. Entendi. Mas concluindo então o meu raciocínio para passar a bola para vocês para finalizar, a minha perspectiva é essa, é um futuro, lógico, muito melhor para todos nós, podendo passar tudo que a gente tem de conteúdo, que é importante tanto para as empresas quanto para os colaboradores, que a gente tenha uma saúde básica e de qualidade no nosso país, que a gente não precisa ficar insistindo nessa tecla, né, toda a vida, que a gente precisa cuidar da saúde mental, da saúde primária, da saúde física, de todos os outros tipos de coisas que a gente precisa, da educação. Vamos esperar um milagre e assim vamos. E eu só tenho a agradecer a vocês por terem participado e eu passo a palavra para vocês finalizarem aí. Quer ir, Franklin? Quer que eu vou? Tanto faz, você decide, você manda.
A perspectiva da gente sempre é a melhor possível, né? Que estejamos todos bem, que o Covid passe logo e tudo. O meu desejo hoje, além desse que é do mundo inteiro, é que saibamos lidar com o que ele vai deixar. Para mim, a sensação que eu tenho é que ele vai deixar uma devastação tão grande quanto um tsunami, por exemplo, né? Que depois a gente tem que vir juntar todos os cacos e fazer o que dá com o que sobrou, porque nós teremos muitos problemas reais pós esse Covid. Então, é lógico, né, que a perspectiva, o que a gente deseja, são coisas muito boas, que todos estejamos bem, que passe, e etc. Infelizmente, a nossa realidade é que vai ficar um campo de guerra, pós-guerra, né? E que a gente vai ter que saber lidar com isso depois. São coisas que a gente tem que... O ser humano não está preparado totalmente. Quando a gente tem um ente querido doente, velhinho, à beira da morte, que ele vai, não vai, a gente sabe que em algum momento ele vai. Ah, o fulano morreu. Poxa vida, mas ele estava tão doente, né? Isso conforta de alguma forma. Quando você perde alguém novo, saudável, adoeceu, com 3 dias faleceu, aquilo não bate. Por mais que você entenda que é um problema mundial, que muitas pessoas perderam, você ainda demora a lidar com aquilo. Talvez, a princípio e a início, você lide muito bem. Todo mundo lide muito bem, funcione no automático, liga no piloto automático e vai. Mas depois de um tempo isso vai bater. Isso vai vir o efeito. E aí você vai ter que tomar uma providência com aquilo. Eu espero que a gente que lida de frente com todos os colaboradores, que estão perto dos colaboradores, ou pelo menos se esforça para que isso aconteça, que a gente esteja preparado, que a gente saiba o que fazer para poder juntar todos esses cacos, porque é uma devastação imensa, né? E a gente ainda não está preparado para fazer isso. A gente está preparado para lidar com as mortes agora, com o que está acontecendo agora, com o problema agora. Então a gente ainda vai precisar se preparar para o pós. Que lógico, não chegou porque não acabou, mas vai chegar. E a hora que ele chegar, que a gente saiba exatamente para que rumo ir, que a gente não fique totalmente desnorteado, totalmente perdido, porque se a gente que está ali cuidando todos os dias do trabalhador se perder, o trabalhador está lascado. Quem vai cuidar deles, além deles mesmos? Né? Vai ficar cada dia mais difícil. Agradeço, né, também pela live, tudo. É a primeira live que eu participo. Oremos. Vamos e assim, né, totalmente fora da caixinha também, que eu não tô em casa, eu tô totalmente, né, fora do normal. Então, assim, vamos que vamos, bola pra frente, pensamento positivo sempre e consciência que dias piores ainda virão para o nosso caso e que a gente saiba se virar com isso aí, porque vai precisar. É o que a gente vai ter, né? E as expectativas para o futuro, né? Bom, são várias. Algumas, infelizmente, vão acontecer, mas outras a gente está à espera de um milagre, à espera de uma decência, à espera de uma reviravolta, de uma crise de consciência muito grande, mas que também é impossível. Mas dentro das possibilidades, eu espero que quando isso passar, né, que quando a pandemia acabar, a gente consiga dar a volta por cima e que a gente descubra, né, que nós somos pessoas, que lidamos com pessoas, que o contexto social é muito importante. Nós vivemos em sociedade e a pandemia veio para mostrar isso, que nós somos um social. Nós não somos apenas uma pessoa vivendo numa ilha sozinha com vários robozinhos para a gente interagir.
são outras pessoas e que essas pessoas elas têm que ser respeitadas, que elas têm que ser valorizadas, e que a gente saiba reconhecer isso futuramente, né? E que as nossas atitudes mudem, que o brasileiro possa mudar esse comportamento dele. Infelizmente, a gente passa por uma das maiores crises que nós já vivenciamos, né? Acho que a gente nunca tinha vivenciado algo tão desastroso e tão preocupante como essa pandemia. É minha primeira pandemia, eu acho que é a primeira pandemia de todos nós aqui. E é isso, assim. Eu espero que o nosso Brasil realmente ande para frente, pare de andar para trás e comece a dar os passinhos na direção certa. Por mais que essa seja a espera do milagre, né? Mas que comece a dar uns passinhos para a direção certa, que comece a não negar a vacina pra, né, várias e várias vezes, e que a vida das pessoas importa. Eu acho que essa é a minha maior expectativa. Eu sempre falei, sempre brinco que eu fiz psicologia, eu fiz um semestre de ciência da computação e depois mudei para psicologia. E depois que eu mudei para psicologia, eu me tornei um psicólogo que não vai largar essa profissão e que faz isso porque gosta. Eu gosto de lidar com o problema dos outros, de entender o sofrimento dos outros, mas mais do que isso, eu gosto de ajudar o outro. Não tem coisa melhor num final de processo terapêutico do que o seu paciente virar para você e falar assim: você me ajudou muito, muito obrigado. Infelizmente, a gente tropeça no caminho, mas o final ele é sempre bem-vindo e sempre vai ser feliz na nossa esperança. Afinal de contas, a esperança é a única coisa que restou dentro da caixa de Pandora. Então, vamos continuar com ela aí até que a gente continue com ela, que é o que a gente tem. Tá bom, Franklin, você fez um semestre só, eu fiz uma faculdade inteira. Olha o Dobby! O Dobby! Que legal, é o Dobby. Eu não sabia que funcionava isso não. Somos todos fãs de Dobby aqui. Olha, então, gente... Minha coleção tá belíssima. É isso, eu queria agradecer de novo a vocês. Dizer que o intuito da live nunca foi, nem é atacar ninguém, nem nenhum profissional, nem nenhuma empresa, nem nenhum colaborador em si específico, né? Que a gente tem o intuito aqui é de unir forças, conhecimento e levar ao mais distante que a gente conseguir para frente. Levar informação para quem a gente puder passar, que isso é o mais importante, e saber que a nossa principal, acho que a principal palavra de todas que a gente falou aqui nesse momento é cooperar. Cooperar com as empresas, cooperar com os trabalhadores, cooperar conosco mesmo, que a gente precisa também, que a gente, igual a Carol falou bem lá no iníciozinho, a gente também precisa estar bem para poder ajudar o outro. Então, assim, o intuito é cooperar, é ajudar mesmo. Quem precisar de assistência, de consultoria, nós estamos aqui, né? E é isso. Vamos deixar a Carol comer a feijoada dela e bora pra frente. Por favor, antes que a minha sogra recolha a feijoada. Foi um prazer. Segura a panela aí, agarra ela e ela sua. Traz um pouquinho pra gente. Tchauzinho. Deixa comigo. Tchau, tchau, gente. Tchau.